Oi pessoal, tudo bem? Apareci novamente e hoje eu vim falar sobre um assunto que Deus tem falado comigo hoje e eu decidi compartilhar para vocês essa palavra que o Senhor me entregou, que foi muito impactante para mim, tá bom? Então, vamos começar. Agora tá no período da tarde, então tem mais movimento na rua. Então peço a paciência de vocês se vocês escutarem alguns ruídos, barulhos, tá bom? Vamos lá. Bom, o capítulo que eu li hoje foi 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre instruções sobre a adoração, né? E aqui no versículo 3, né, no capítulo 11, versículo 3, eu vou deixar aí na tela para vocês lerem. No capítulo 3 fala exatamente assim: Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Né? Isso remete, gente, à ordem, sabe? A importância da submissão do homem a Deus e da mulher ao homem. No versículo 7 diz assim: O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. No capítulo 10, por esta razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Gente, esses versículos mexeram muito comigo. Por quê? Porque Deus mostra a ordem que deve ser seguida, né? Hoje, nos tempos de hoje, nessa geração, eu vejo, às vezes eu fico refletindo com Deus e eu vejo o que tem se perdido nessa geração, que é a importância da submissão da mulher ao homem. Isso tem se perdido. Você vê que os casamentos, eles estão se desfazendo por coisas muito mínimas, sabe? Deus instrui, assim, nitidamente, os motivos do divórcio. Você pode se divorciar dentro do mundo cristão, tá? Por motivos de agressão do homem com a mulher ou a mulher com o homem, né? Se o parceiro aí te agride com palavras ou fisicamente, ou se ele te trai frequentemente. Essas são as únicas opções de você se separar do seu parceiro. E às vezes nem tem sido isso, sabe? Às vezes os casamentos estão se destruindo, por quê? Porque não estão firmados na rocha, que é o Senhor. Isso é muito importante, gente. A gente saber dar a ordem certinha. E é por isso que quando a gente vai casar, a gente tem todo um preparo. A gente não vai só pela emoção, a gente não vai só pela paixão. E mesmo que você esteja muito apaixonada, tem critérios que devem ser vistos, sabe? Tem bases que devem ser vistas. Se o homem ele é um homem honesto, se ele tem um bom caráter, se ele é trabalhador, se ele é provedor dentro da casa dos pais deles, como ele trata os pais deles. Por isso, gente, que não é que eu vejo muita gente falando isso, mas não é frescura, não é pelo fato de ter frescura, não é pelo fato de ser lerda, né? Que eu já ouvi muitas pessoas falando isso, mas é pelo fato de você ter cuidado com a pessoa que você vai se casar. Porque você casou, gente, não tem como separar. Não tem como você querer divórcio por qualquer motivo, não. O casamento, gente, ele é uma luta constante. Ele é um lugar de muito perdão. Ele é um lugar de renúncia demais. Então, quando a gente for casar, a gente tem que estar bem decisiva na nossa decisão. A gente tem que estar muito segura disso, tá? E se você não estiver, é melhor você rever essa escolha, entende? Por isso que tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai se casar, porque dentro do casamento vai precisar de muita conversa para muitas coisas, porque se a gente ver bem, são duas pessoas totalmente diferentes, com passados diferentes que vão se juntar
E querer ou não, o seu passado vai determinar o seu presente. Então tem coisa do passado que você vai ter que conversar com seu parceiro e vocês vão ter que se entender, porque dali pra frente não é mais o passado que determina vocês, mas é o presente, a decisão que vocês vão tomar no presente para que no futuro seja um futuro com frutos bons. O que esse capítulo fala muito comigo é a importância de um homem, gente, de um homem se submeter à vontade de Deus. Porque aqui diz que o cabeça do homem é Cristo. Então, mulheres, a gente só deve se submeter a homens que são submetidos a Deus. São homens que se entregam, se deleitam na presença de Deus, entende? Então, por isso que você deve escolher com muito carinho o seu parceiro. Você tem que se apegar nesse detalhe, se ele tem Deus como prioridade na vida dele. Porque pode ter certeza, eu sempre comento isso com meus amigos, e é certo de que não existe mulher que vai negar se submeter a um homem que se submete à vontade de Deus, sabe? Você vê ali a constância do seu marido na tomada de uma decisão. Ele primeiro procura a Deus para depois tomar aquela decisão. E é importante nós mulheres se submetemos à vontade dele. Não significa que o homem vai fazer tudo o que quiser com você. Não significa isso. Só significa que você tem que saber o seu lugar, entendeu? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que dá pra vocês entenderem. Recentemente, o meu marido, ele andava muito preocupado com a área financeira dele, né? Era uma área que ele se preocupava demais. E aí ele veio conversar comigo, falando que queria mais da minha atitude, mais da minha proatividade nessa área também, porque eu realmente, gente, entendo muita pouca coisa. Porque o único que trabalha aqui em casa é ele, então eu não sou muito de me envolver nesses assuntos. Mas eu vi que ele estava preocupado, né? E eu aconselhei ele a buscar direção no Senhor, né? Porque que nem tem mulheres que são casadas, o marido é cristão, só que às vezes o marido não tá com muita intimidade com o pai. Às vezes o marido não tá muito sensível. Então é nosso dever como mulheres aconselhar o nosso marido, não é? Ajudar ele, sabe? Ter estratégia mesmo. Tem que ser algo muito intencional. E é por isso que casamento não é brincadeira. Então, qualquer oportunidade eu tô falando pro Michel falar com Deus. Eu tô falando pra gente primeiro pedir direção pra ele, um devocional, sabe? Porque no presente agora o Michel, ele ele busca ao Senhor da forma dele, na paciência dele, só que eu vejo que ele não tem muita sensibilidade, então eu tô ajudando ele nisso. Eu digo isso porque pra mim é muito importante nós mulheres sabermos o nosso lugar, porque isso gera ordem. E ordem gera perfeição, gente. O casamento fica tão leve, sabe? Aqui na Bíblia diz que o homem não é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Nós mulheres saímos do homem, né? Saímos da costela lá de Adão, se originou dali, por causa do homem, né? Então, assim, nós devemos a honrar eles, sabe? Nós devemos honrar nosso marido com nossas ações, nossas palavras, nossos comportamentos, sabe? Em tudo nós devemos honrar nosso marido. E eu creio que o casamento tem se desleixado, assim, se destruído por conta disso. Porque se perdeu, sabe? Você perdeu o desejo de fazer mais pelo seu marido. E eu acredito que um relacionamento ele só vai pra frente quando ambos pensam na felicidade do outro e não em si próprio, né? Como Jesus fez, se fez menos para que o Pai cresça, né? Então nós, mulheres, o que nós devemos fazer? Honrar nosso marido. Porque aqui diz que a mulher é a glória de seu marido. Então você olha para uma mulher, é a mulher que vai determinar como o marido a trata. Começa por aí. Eu acredito, quando eu vejo uma mulher, eu vejo que é uma mulher muito bem cuidada, sabe? Que tá no relacionamento, claro, não é uma mulher solteira. Que tá no casamento, é uma mulher muito bem cuidada, muito doce, muito... Eu acho que ali tem um relacionamento muito saudável. E é isso que eu queria falar pra vocês. Pra você que é casada,
honre o seu marido nas palavras. Mas ele é muito difícil, sabe? Ora pelo seu marido, faz um propósito com o Senhor, porque o Senhor, ele pode tudo. Ele é dono de tudo, ele vai conseguir, eu creio que ele vai transformar seu marido. Só não desista disso, entende? A mesma coisa, o marido tem que honrar a mulher, sabe? Se tem que se submeter à vontade do Senhor e tratar essa mulher bem, entendeu? Porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? E o marido sendo cabeça da esposa é muita responsabilidade, gente. Não é algo que é algo bobo. É muita responsabilidade você ser um cabeça, sabe? Enfim. E para mulheres solteiras, sejam muito cuidadosas na tomada de decisão de vocês de relacionamentos, porque tudo vale, sabe? Eu não tô dizendo pra você encontrar um príncipe da Disney perfeito, sem defeito, não. Mas você vê como a pessoa reage em determinadas situações, sabe? Situações desafiadoras. Vê se aquela pessoa é paciente, sabe? Se ela tenta seguir o fruto do Espírito Santo, se ela se reconcilia com Deus quando erra, se ela recorre ao Senhor, sabe? E nós somos falhos, gente, com certeza nós somos falhos. Nós vamos errar muitas vezes, pode ter certeza. Só que aqui tá em não insistir no erro. Porque se você vê uma pessoa que errou, mas ela tem essa consciência de que ela não pode permanecer no erro, já é um ponto, entendeu? O ruim é quando a pessoa insiste no erro, sabe? Não reconhece que ela tá errada. E é isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho isso um ponto muito importante pro relacionamentos. Eu acho que é um dos motivos nos quais os relacionamentos têm se deixado, né? Porque a esposa para de orar pelo seu marido, o marido para de orar pela sua esposa, sabe? Ambos ficam nesse muro de egoísmo. Um fica de lado, o outro fica de outro. E não querem mais saber de nada, sabe? Porque um errou com o outro. Tudo deve ser conversado, gente. Pra mim, tudo deve ser conversado até os mínimos detalhes. Eu tô aprendendo muito, muito assim com Deus. Esse versículo, assim, foi a coisa mais linda que eu vi hoje, né? Eu acredito que a mulher e o homem se complementam, sabe? O que falta em um, tem no outro. E assim, se você com muito, muito cuidado, muito esforço, muita dedicação, sabe? Não que seja algo que vai te sobrecarregar, mas é algo que você tem prazer de cuidar, eu acho que vale muito a pena. Eu tô fazendo isso, eu creio que tá valendo muito a pena. E dentro disso, também tô exercendo a minha paciência, a minha mansidão, entendendo que as coisas não giram em torno de mim. Meu marido também tem os pontos fracos dele, ele tem a sensibilidade dele, tem coisas que doem nele, sabe? Homem não é feito pra ser capacho, pra ser pisado, né? Ele foi feito pra ser cuidado, mas tem coisas que dói, sabe? E eu preciso entender isso, né? Tem certos comportamentos meus que machuca ele, assim como tem certos comportamentos dele que me machuca. Só que tudo isso pode ser conversado porque a criação, as amizades, o ambiente, tudo isso pode influenciar, né? E eu tô lendo o livro que eu vou indicar pra vocês agora, é Casamento Blindado, tá? Eu vou deixar a foto dele aí. É muito bom esse livro, eu amo esse livro, tem ajudado demais o nosso casamento. E eu creio que pode ajudar o seu. Então é isso, gente. Eu venho trazer essa palavra pra vocês, Deus tocou no meu coração pra trazer esse vídeo aqui. Eu vejo a necessidade de trazer mais a vocês, só que eu creio que tem sido uma batalha, sabe, pra mim, espiritual mesmo, trazer a palavra do Senhor pra cá. Mas eu prometo trazer mais vezes, tá bom? Um beijo. Um ótimo final de semana, porque hoje é quinta-feira. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas tenha uma ótima semana e que Deus te guarde de todo mal, ok? Ó, beijo e até o próximo vídeo.